Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, então, nós vamos adicionar daí a segurança na API que nós criamos na aula anterior, né? Adicionar o JWT. Então, nós temos a nossa API que já está rodando, né? Nós temos uma API bem simples, tá? Com dois métodos, tá? Um const olá e um const dados que a gente responde numa rota. Tá? E agora a gente precisa adicionar a segurança. Com o JWT. Então, o primeiro requisito é a gente tem que criar um arquivo, tá? São arquivos necessários. O arquivo .env.example, tá? .env.example. É um arquivo que vai ter na verdade, só vai ter aqui uma configuração que é o secrets, tá? Igual. Esse arquivo aqui, digamos, esse example, a gente não vai fazer nada, tá? Ele só é necessário para poder funcionar. E daí a gente vai criar mais um outro arquivo, tá? .env, que daí esse aqui sim vai ter uma configuração, que daí esse aqui vai ter então a configuração do secret, tá? E de meu secret ele vai receber então uma senha super secreta, que é assim, ó, quando a gente vai ter que criptografar o token para retornar para o cliente, e ele precisa ser criptografado, enfim, com uma senha para forte, né, para essa criptografia não poder ser quebrada, tá? Então vai ficar nesse arquivo. Já de agora no nosso index.js a gente vai ter que adicionar algumas coisas, tá? Aqui eu vou ter que dizer que ele vai requerer, tá? Require .env traço save, tá? E daí dele eu vou pegar aqui o .config, tá? E também a gente vai ter aqui, ó, eu vou criar daí uma const, tá? JWT, que vai receber daí um require do JSON Web Token. Então, vamos pegar esse require do JSON Web Token, tá? Bueno, e daí a gente vai ter que criar um pequeno método daí para fazer ele vai receber um usuário e uma senha, e a gente vai fazer o login, tá? Então eu vou criar, né, após, né, então adicionar o require do .save e do JWT, a gente vai criar então uma const login, tá? Essa const login, ela vai receber então um request, tá, um response, tá, e o next, tá, igual maior, e vamos executar uma função. Tá, e agora a gente vai ter que capturar o que o usuário informou, tá? Vou fazer bem simples aqui, ó. Então if request.body .user. Então se o usuário que vier for igual, tá, a Jorge, tá? E também meu request.body.password, eu vou ter que enviar isso aqui, né, para na minha requisição, for igual então a 123, tá? Se acontecer isso, quer dizer, digamos assim, aqui eu poderia estar pegando esse usuário e fazendo uma consulta no banco, né? E daí aqui, então no caso, quer dizer que acertou o usuário e senha, tá? E daí aqui eu vou pegar um const id e vai receber então 1, né? Digamos que isso aqui seria o id recuperado do BD, tá? Então a gente recuperaria esse id do BD, tá? E daí agora sim a gente vai criar, tá? Aqui o meu const token, vou criar aqui uma variável token que vai receber então jwt.signin, tá? E daí eu vou passar para ele, aqui eu passaria, digamos, no caso, o valor do ID, mas eu poderia estar passando mais informações, tá? Que vão ser enviadas no token, como o nome do usuário ali, sei lá, as permissões dele, enfim, o que a gente precisar, tá? E vou criptografar esse cara aqui vou pegar então proxies.env e vou pegar o meu secret que está escrito lá para criptografar,
tá? E daí a gente vai pegar e dizer que ele vai expirar, tá? Expires in 2 pontos em 300 segundos, que dá 5 minutos, tá? Expira em 5 minutos. Então eu vou enviar digamos, enviei o OLCN certo, tá? Ele vai ter 5 minutos para usar esse token, certo? E daí a gente diz aqui, ó, eu retorno, tá? Response.json e vou gerar aqui. Então, eu vou dizer que ele está out, né, 2 pontos true, para dizer que está autenticado, tá? E também vou colocar o token, tá? Com o token que foi gerado, tá? E caso ele saia desse if, daí eu vou dizer, né, que não deu certo aqueles OLCN que ele me enviou, request.status, tá? O status 500 e devo retornar um JSON, né? Com a minha message, tá? Login inválido, ok? E daí vamos colocar aqui uma rota para o login, tá? App, tá? Ponto .halt barra login. Daí no post eu chamo o método login, tá? E vamos mandar rodar esse servidor de novo, tá? E a gente pode testar, tá? Eu vou testar aqui no Postman esse login, tá? Daí depois que fazer o login a gente vai adicionar aqui, tá? Olha só. Então o meu Olá está funcionando, tá? Os dados estão funcionando e aqui no login, tá? Aqui no corpo, né? Eu vou acessar localhost 3000 login no post, né? Eu vou passar um user Jorge password 123, vou enviar, tá? Olha só. Então isso aqui, ó, é o token que eu vou utilizar, tá bem? E essa string aqui, ó, grandona, é o token que eu estou utilizando. Isso aqui tem só o ID do cara criptografado. Tanto que se eu acessar aqui, olha só, eu posso verificar o conteúdo que eu ali. JWT, JSON Web Tokens, debugger. Tá, nesse aqui eu coloco o meu token, tá, e manda autenticar. Então ele pegou aqui, ó, no payload, né, dele tem, ó, quando ele expira, tá, e o ID, né, que veio no token. Bueno, feito isso, né, então a gente tá funcionando o nosso login. Agora nós precisamos criar, tá, um método que daí vai receber aquele token lá e daí ele vai ter que verificar esse carinha aqui. Então eu vou criar aqui uma function, tá? A function verifica JWT. Ela recebe também um request, tá? Um response, tá? E o next. Tá? E o que vai fazer essa minha função aqui? Então ele vai primeiro capturar o token, const token, vai receber então do request, tá? Do headers, request do headers. Eu vou procurar pelo elemento x hífen access hífen token. Eu vou ter que informar esse elemento na minha requisição, tá? Então agora eu vou verificar então se não veio essa informação do token, tá? Eu já vou retornar, tá, um response.status 401, tá? Com um JSON que eu vou dizer assim, ó, out false, tá? E o message eu vou dizer então nenhum token recebido. Ou nenhum token válido, tá? Válido. Tá? Então, só estou informando isso aqui. Bueno.
feito isso, tá? Então se ele não recebeu o token, beleza, né? Nenhum token recebido. Se não, ele vai fazer assim, ó, JWT, vou chamar a função verify, tá? Daí eu verifico. Então, o meu token, tá? Com o proxies.env.secret, tá? E daí vai retornar uma function, tá? Que ou retornará erro ou decoded, tá? E daí essa função JWT aqui, né? Se acontecer, então se acontecer o erro, tá? Eu já retorno daí também um response.status. Eu vou pegar retornar um status 500, tá? E daí no JSON eu vou só colocar aqui então que out também continua falso, tá? E no message eu vou colocar aqui, tá? Erro ao autenticar o token. Então a ideia é que ele tente autenticar esse token, tá? Então não conseguiu autenticar o token, tá? No caso aqui, ó, se deu erro, né, ele vai tentar autenticar esse token, tá? E se o token for válido, tá? Daí eu vou enviar, tá? No request, tá? Eu vou colocar aqui um user ID, tá? Então decoded.id. Ele vai pegar aquela informação, né, que veio no token, que a gente viu aqui, ó, né, que ele tem um ID, tá? Então ele vai decodificar, tá? Esse ID, na verdade, olha só, ele tá dentro dessa string criptografada. A gente decriptografa, coloca daí na requisição que ele vai passar para a próxima função e chama o next, tá? Para ele executar o próximo passo, tá? Do processamento, tá bem? Dê aqui ponto e vírgula para encerrar a função e chamamos a função verifica JWT. Tá? Então, verifica JWT, recebe o token, se não tem token, diz que nenhum token é inválido, e daí ele vai verificar o token, se der erro, tá? Ele vai tentar, então, verificar o token a partir daquele secret, senão, e ele pode retornar um erro ou um parâmetro decodificado, tá? E daí, se der certo aquela verificação, ele decodifica o ID. E daí, olha só, agora o que nós temos que fazer? Nas funções, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o login e receber, tá? Esse meu token. E daí, para cada função, para cada rota, aqui no get, então, vou chamar primeiro, ó, aqui na função, vou chamar o verifica JWT e depois a função olá. Tá? Então, por isso que ele tem que fazer aquele next. Então, nessa chamada do get, tá? Então ele tem um processamento. Tá? Ele verifica, ele vai receber a requisição e resposta, tá? Para o dados, né? Vai executar a primeira, verifica JWT, recebe o token, verifica, se der tudo certo, ele passa para o processamento dos dados. Tá? Bueno, então agora vamos cancelar aqui. Vou fazer um npm start, tá? E daí agora você pode ver que se eu tentar aqui, ó, passar aqui, chamar os dados, tá? E ele já está dando aqui, ó, nenhum token válido. E também o olá não está autenticando, porque ele tenta autenticar e não consegue. Tá? Então agora a gente vai passar um login. Tá? E daí o que eu tenho que fazer agora para autenticar, tá, nessa minha API? Eu vou ter que pegar, né, esse token que ele foi gerado. Tá? Daí isso aqui, tua aplicação vai ter que controlar isso, né, armazenar esse token. Copio ele. E daí aqui, ó, por exemplo, lá no olá. Tá? Daí eu vou vir aqui em headers. Tá? E em headers eu tenho que informar esse cara aqui, ó, x-access token, tá? Então aqui no headers eu vou colocar na chave dele aqui, ó, x.access traço token, tá? E daí no valor dele eu passo aquele token que veio ali, ó, x-access token, tá? E daí vamos mandar executar, tá?
Então, esse aqui ele executou. E agora a mesma coisa nos dados, né? O dado, por exemplo, eu não estou enviando o token, nenhum token válido. Aqui também venho no headers, coloco aqui a chave x-access-token, tá? E daí no valor eu coloco aquela minha chave. Agora eu envio, tá? Funcionando a autenticação, tá? Com o token. Daí em 5 minutos esse token expira, eu não posso mais usar ele. Tá bem? Então basicamente é isso. Então a gente criou, né, executou aqui, né, adicionou, tá, o require.envsave, tá, o JWT. Criamos uma função para fazer o login, né, que eu passo usuário e senha. Tá, isso aqui daí eu não estou comunicando com o banco, tá, mas para colocar a comunicação no banco faria a consulta aqui dentro. Né, e daí ele pega, quando verifica, ele gera um token que eu jogo na resposta dessa requisição. E daí esse token aqui eu vou usar ele, tá? E vou chamar, quando eu chamar as minhas rotas, né, eu vou enviar no x-access token o token recebido, access, né? E daí ele vai chamar essa função verifica JWT, que dele pega aquele token, vê se é válido, se for válido passa a requisição para o próximo ID, tá? E funciona. E a gente deixou segura, né, a nossa aplicação. Então, sem autenticação, olha só, aqui eu, por exemplo, ó, não consigo autenticar. No Postman, claro, eu vou ter que enviar no headers, né, o parâmetro da autenticação para funcionar. Tá bem, pessoal? Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.